Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live da Evisa Immigration. E na live de hoje a gente vai contar para vocês por que você deve considerar as províncias de Ontário e BC para o seu plano de imigração. Então tem muita gente que tem questionado vir para as maiores cidades e a gente vai contar um pouquinho mais do porquê esses programas continuam sendo opções super interessantes para migrar para o Canadá. Para quem não sabe, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de imigração canadense e diretora operacional da Evisa Immigration. E na live de hoje a gente vai ter a participação da consultora Flávia, que é consultora aqui da Evisa. Deixa eu conectá-la aqui, me dá um minutinho. Enquanto eu aguardo aqui a Flávia mandar o request para poder compartilhar vídeo, vou contar para vocês que a Flávia é consultora da Evisa agora, recentemente, né? Mas ela tá com a gente já há bastante tempo, então ela atuava na minha equipe, né? Ela se ausentou por conta da maternidade, então ela teve um bebezinho aqui no Canadá, inclusive super legal para vocês conhecerem essa experiência de imigrar e ter um neném no Canadá. Se vocês quiserem ter mais informações sobre isso, podem contar com a consultora Flávia. E ela está de volta já faz alguns meses. E essa live é para vocês também conhecerem um pouquinho do trabalho da Flávia. Ela é sensacional, assim, sempre foi muito eficiente, responde muito rápido, sempre on top of everything. Então vocês com certeza, tendo interesse de fazer o processo, pode agendar sua consulta com a consultora Flávia. Ela é sensacional. Flávia, por favor, me manda o request aqui para você entrar nessa live e ficar aqui, enfim, participar com todo mundo. Deixa eu ver aqui, recebi seu request. Vocês, a nossa consultora Flávia Hirata. Vamos lá, participando. Não deu certo, deixa eu ver aqui. Eu aceitei, agora deu certo. Olá! Oi, Mari, boa tarde, obrigada pelo convite. It is our pleasure to have you here. Né? Obrigada por participar conosco. Flávia, sua câmera está um pouquinho embaçada. Você consegue dar uma limpadinha com algum lenço para ver se melhora a resolução? Legal. Tá um pouquinho melhor? Ainda está embaçadinha, mas enfim, a gente está na primeira live, precisa dar um enquadramento melhor também aqui para a sua posição na câmera. Acho que agora melhorou. Melhorou? Deixa eu ver. Então, se tiver acesso a um tixo, dá uma limpadinha porque está embaçadinho. Tá, deixa eu tentar ajustar aqui de novo. Melhor? Bem melhor. Pessoal, concordam que tá tudo bem? Vou deixar então a Flávia começar se apresentando para vocês. Flávia, por favor, fala um pouquinho de você. Tá melhor agora a câmera? Tá ótimo, pode começar. Boa tarde, eu sou a Flávia, consultora de imigração da Evisa. Como a Mari estava explicando, eu saí de licença maternidade, estou voltando, a minha agenda está aberta. Eu vou amar conversar com vocês, eu vou disponibilizar o link aqui abaixo para quem quiser agendar uma consulta e a gente conversar um pouquinho mais. Falando um pouquinho sobre mim, eu era advogada no Brasil e resolvi vir aqui para o Canadá, tá? Para atuar nessa área de imigração e eu tenho amado, eu realmente tô super feliz. É isso aí, pessoal. E a Flávia, na verdade, ela já vem atuando nessa área por mais de 4 anos, né, Flávia? Sim. Né? E aí teve a pausa aí da maternity leave e agora retomando como consultora oficial aqui do Grupo Evisa. Bom, o assunto da live de hoje é por que você ainda deve considerar como grandes opções imigrar para a província de Ontário ou para a província de BC. Né? Então, a gente vai fazer um contraponto do porquê que existem outras províncias que estão sendo super interessantes no mercado canadense, né? Mas o primeiro pensamento que eu quero trazer para essa live para compartilhar com vocês é o seguinte. Normalmente, quando você escolhe um programa de imigração, você escolhe porque ou você vai conseguir qualificar sem depender do empregador, ou porque você depende do empregador, você sabe que, por exemplo, vai ser difícil você atingir a pontuação pelo Express Entry e faz parte já do seu planejamento ter essa necessidade de ter o suporte do seu empregador. A maioria dos programas provinciais, eles funcionam com o suporte do empregador. E aí vem a primeira razão pela qual é super interessante você considerar a província de Ontário ou a província de BC, né? A província de Ontário e a província de BC são os maiores centros econômicos do Canadá.
né? E quando você considera precisar de um suporte do empregador, isso significa ter emprego, né? Ou seja, a sua chance, né, de conseguir uma oferta de trabalho na sua área, que seja qualificada, né, e um número maior de vagas disponíveis, um número maior de empresas para te contratar, logicamente estão concentradas nessas províncias, né? Mas não é só isso. Tem muitas opções interessantes nessas duas províncias, né? E aí, assim, antes de falar até dos programas que são employer specifics, a gente quer falar dos programas que não precisam de employer, né? Então, assim, para quem não sabe, primeiro, o programa de Ontário e o programa de BC não exigem uma idade, não tem uma idade limite. Então, para o pessoal acima aí dos 30, 35 anos, que começam a perder pontos no Ex-Presente, até acima de 40, eventualmente, pode ser uma ótima opção considerar as premissas de BC em Ontário. É claro que cada caso é um caso, a gente tem que fazer a análise no seu caso, mas assim, não tem limite de idade, né? Algumas províncias do Atlântico, por exemplo, tem um limite entre 21 e 55 anos. BC e Ontário, no problem at all. Eu já fiz programa provincial com suporte do empregador para clientes acima de 60 anos. E tudo deu certo e tudo foi aprovado, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí eu vou até permitir que a Flávia colabore, né, nesse ponto, é o seguinte. Estudar mestrado na província de Ontário ou na província de BC pode permitir que você seja elegível para a migração só pelo fato de ter estudado um mestrado, sem ter nenhum outro requisito adicional. Aí a gente vai conversar um pouquinho das diferenças dessas duas províncias, né? Mas você simplesmente por ter graduado, sem ter o suporte do empregador, pode qualificar para a migração. Em Ontário, qualquer programa de mestrado, tá? Só que aí você precisa ter também um inglês. Em BC, são somente em áreas específicas. Então, deixa eu colocar aqui para vocês as áreas específicas que, se você completar o mestrado, você pode migrar assim que você se graduar aqui em BC. Área de agricultura, Agriculture Operations and Related Science, Biological and Biomedical Sciences, Computer and Information Science and Support Services. Aqui tem toda a parte de tecnologia, toda a parte de TI, tá? Engineering, Engineering Technology and Engineering Related Fields. Então, toda a parte de construção, de elétrica, de environment. Tem bastante opções aqui dentro dessa categoria. Health Professions. Uma ressalva, tanto para mestrado como para doutorado também. Quem tem interesse em fazer um doutorado. É, né? Isso aí. É verdade, né? Então, eu tô falando muito do mestrado, obrigada pela ponderação. Isso vale para mestrado ou doutorado, né? Então, continuando, Health Professions and Related Programs, Mathematics and Statistics, Natural Resources Conservation and Physical Sciences. O site de BC e o site de Ontário, eles têm, inclusive, bem detalhadinho quais são os programas que qualificam, quais são as instituições que qualificam. E, claro, se você está interessado em estudar em um programa já com plano de se qualificar para migrar na sua graduação, você pode procurar também a Evisa, fazer o seu planejamento conosco. A nossa área de educação também vai poder te ajudar. E a gente tem parceria com diversas dessas universidades, né, que vão permitir que você se qualifique após a graduação, né? Bom, o programa de Ontário, ele inclusive sequer exige que você tenha qualquer experiência profissional. A gente teve um caso de uma cliente muito interessante, que ela fez bacharel, mestrado, um segundo mestrado, né? Então, ela fez um mestrado em Alberta, ela mudou para Ontário, fez outro mestrado em Ontário, e ela nunca tinha trabalhado na vida. E foi uma estratégia mesmo, né? Como ela gostava muito de estudar, era uma pessoa mais voltada para a área acadêmica, a gente falou, não, é esse o seu caminho, fez tudo certinho, enfim, já estamos com o processo aplicado, já está aguardando ampliar. Né? Então, eu acho que isso é uma opção muito interessante, né? Você quer comentar um pouquinho, Flávia, sobre o caminho aí dos estudos para poder migrar? Eu acho que uma observação bem importante é ressaltar que o cliente, o aplicante, tem que ter o perfil, né, de estudo. Então, se quer se dedicar um pouquinho aos estudos, tem o budget, né, para estar cobrindo essas despesas do curso, né, que a lista é enorme, são várias opções, né, de cursos, tanto em Ontário como em BC.
Se quer dar um pouquinho desse investimento, né, tanto de tempo, né, como em relação ao budget, sim, é uma opção mais garantida, sem a preocupação de idade, oferta de trabalho, não exige pontuação, né? A gente sempre está calculando a pontuação, comentando, qual é a sua pontuação nesse programa, qual é a sua pontuação no Express Entry, não existe isso para esses programas, então eu diria que é um caminho bem tranquilo. E a gente já sabe que o programa de estudos é um caminho super interessante, até porque ele é um caminho geralmente rápido, né? Quando você toma essa decisão de sair do Brasil e vir para o Canadá, normalmente você não quer esperar todo o processo do Brasil, você quer estar aqui, quer estar desenvolvendo networking, né? E estudo também é legal, porque quando você vem estudar, você começa a criar sua rede de contatos, sua rede de suporte, você começa a aprender como funcionam as coisas na sua área. Então, acho que estudar por si só, né, para quem gosta de estudar, para quem considera essa opção, eu acho que tem muito valor. Então, assim, se você está no Brasil, por exemplo, já pensando, no Brasil ou qualquer outro lugar, pensando assim, poxa, eu adoraria fazer uma pós-graduação, né? Por que não pensar num mestrado e pensar no mestrado no Canadá, que vai abrir essa porta para qualificar você e sua família para um processo de imigração sem nenhuma outra preocupação adicional. Então, muita gente pergunta, né? Poxa, eu adoraria estudar e fazer esse investimento se isso me garantisse imigrar para o Canadá. E aí, assim, né, de acordo com o nosso código de éticas, a gente nunca pode falar garantido, né? Porque, afinal, é uma decisão do governo canadense. Se ele decidir alguma coisa, enfim, está decidido, é aquilo que vale. Então, eu e Flávia, como consultoras de imigração, a gente não pode garantir, né? Mas eu diria assim que nesse caso é praticamente garantido. Você está garantindo que se você completar um caminho, você vai ter elegibilidade para aplicar para um programa que não exige nenhum suporte de terceiro, né? Então é um processo que eu gosto muito porque você tem um controle do seu processo. É você que tem que completar o curso e é você que, então, ao completar, vai qualificar. Quando a gente pensa, por exemplo, de um programa que requer o suporte do empregador, a maioria dos empregadores, eles são abertos a isso, mas ainda assim você tem que ter um ok de um terceiro, uma variável que você não tem controle e que eventualmente pode te dizer, não, eu não vou te dar o suporte, ou não, né, eu não quero me envolver nessa parte do processo, né? Então, com certeza, uma opção bem interessante que a província de BC e a província de Ontário oferece. Em Ontário, né, a gente fala bastante dos cursos de BC, porque é só em áreas específicas, né, saúde, engenharia, TI, né, recursos naturais, agricultura, etc. Então, são áreas bem específicas. Em Ontário, não tem área, é para qualquer área. Você se formou no mestrado ou doutorado, como a Flávia bem lembrou, né? Pode aplicar para o processo provincial. No caso de BC, é só aplicar, não tem pontuação, né? Só aplicar, concluiu, aplica, você já vai estar em processamento. No caso de Ontário, tem as rodadas de convite e tem uma pontuação, mas normalmente, na maior parte dos nossos clientes, criamos o profile, a pessoa é convidada na próxima rodada de convite, tá? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto agora, que eu queria trazer para vocês, é que, assim, muitas pessoas têm optado, por exemplo, por ir para outras províncias com duas preocupações. A primeira preocupação é o custo de vida. E a segunda preocupação é o programa de imigração e a exigência da job offer, né? Então, por exemplo, o medo de não conseguir entrar numa área que é considerada skilled worker e optar por programas de imigração ou províncias no qual o programa de imigração não exige a oferta de trabalho skilled worker, tá? Então, vamos falar primeiro do primeiro ponto aí, que é a grande preocupação da maioria dos brasileiros, né? A questão do custo de vida. BC não se resume a Vancouver, né? E Ontário não se resume a Toronto. Mesma coisa que você falar assim, eu quero morar na praia do Leblon, lá no Rio de Janeiro. O custo é absurdo. Quero morar, enfim, ali na região do Parque Ibirapuera, em São Paulo. O custo é caro, né? Agora, tem
várias regiões, né, até mais afastadas, que não são partes nem da Greater Vancouver, nem da Greater Toronto, em que o custo de vida cai significativamente, né? E que podem, inclusive, ser outras opções interessantes de imigração. Então, a gente tem, por exemplo, o programa Rural Northern Immigration Program, né? Que inclui regiões, né, de várias províncias, incluindo regiões de Ontário e BC, que são mais remotas, né, e que, enfim, possibilitam uma nova possibilidade horrível, né? Possibilitam um novo caminho de imigração por estar regional. A gente tem a promessa do ministro de favorecer a imigração regional, então acho que é um grande momento para considerar, né, outras regiões. E assim, eu diria que, por exemplo, se você for para o Northern de BC ou para o Northern de Ontário, você tem aí uma queda bem interessante da questão do custo de vida, do valor da casa, etc. Aluguel caro é aluguel na frente da praia de Vancouver, ali é muito próximo da cidade de Vancouver, né? Saindo até um pouquinho, né? Você já consegue ter um valor mais em conta. Inclusive, tem a Lari Frias aqui. Obrigada, Lari, pela sua contribuição. Ela está falando o seguinte: Niagara Region, em Ontário, é uma ótima opção. É perto de Toronto, mas o custo de vida é bem menor. Olha que bacana. E lá tem o Niagara College, inclusive, que a gente tem parceria, que pode ser uma grande opção para você estudar. E é uma região linda, linda, linda. Eu acho maravilhosa. Com certeza, uma ótima opção para poder considerar, sem sombra de dúvidas, né? Aqui, inclusive, em BC, a gente tem alguns programas de mestrado que estão naquela lista que eu falei para vocês, que fica no norte de BC, University of Northern of BC, UNBC. Os programas são super em conta, custo de vida super baixo e ainda você qualifica para a imigração right away. Pode ser uma opção muito interessante para você, né? Eu tenho recebido, tem sido muito frequente nas minhas consultas esse pedido, né, de clientes que querem ir para cidades menores, cansados, né, dos centros urbanos de São Paulo, Rio, né? Então, tem sido bem comum essa procura. Pois é, né? E as pessoas sempre pensam muito, e claro, né? Tem cidades que têm um valor, um custo de vida bem competitivo, né? A gente tem ouvido falar muito de Calgary, também das províncias do Atlântico, né? Que os custos de vida são bem menores. Mas, por exemplo, se você procurar também outras cidades do mesmo porte aqui nas províncias de BC e Ontário, também tem opções bem interessantes. Inclusive, o programa de BC, que é um programa de pontos, e o programa de Ontário, que é um programa de pontos, dá pontos adicionais quando você está fora da Greater Vancouver ou fora da Greater Toronto. Então, pode ser uma opção super interessante você considerar essas cidades menores aqui aos arredores para poder endereçar a sua necessidade, né, a sua preocupação de morar numa província com custo de vida menor, tá? E aí, a segunda grande preocupação na hora de escolher um programa provincial, ou melhor, escolher uma província para você morar por conta do programa provincial, é o NOC da posição. É o receio do candidato de não conseguir uma oferta de trabalho numa área skilled worker, saber que ele vai, eventualmente, ter que apostar numa posição que é semi-skilled, né? E aí ele fica com receio, e aí, bom, vai lá para o Atlântico, porque lá é muito claro, tem muita propaganda, né? Tem muita advertising de que, olha, província do Atlântico aceita NOC 0, NOC A, NOC B e NOC C, né? E aí eu vou contar para vocês. Província de Ontário tem um programa maravilhoso chamado In Demand Occupations, que são para posições que não são skilled worker, mas que são consideradas para a imigração. Então, eu vou contar aqui para vocês algumas dessas posições, tá? Então, assim, se você está tanto dentro ou fora da Greater Toronto Area, a gente tem Nurse Aides, que seria a assistente aí de enfermagem, né? And Patient Service Associates. A gente tem Home Support Worker and Related Occupations, excluding housekeepers. Então, mais ou menos, só para vocês entenderem, né? O Home Support Worker é aquele caregiver, né? Que vai ajudar uma pessoa que precisa da medicação, dar banho, etc. Como se fosse um suporte ali para uma pessoa com disability ou uma pessoa que é mais de idade, né? Enfim, é uma posição que tem bastante demanda, já que a gente tem uma aging
population, né? Tem muita gente ficando velhinho aqui no Canadá que precisa desse suporte. Aí a gente tem residential and commercial installers and servers. A gente tem transport truck drivers. A gente tem heavy equipment operators. A gente tem construction trades helpers and laborers, ou seja, o ajudante de pedreiro, o ajudante de construção entra no programa de Ontário. General farm workers, nursery and greenhouse workers, então pessoal que gosta de plantar, agricultura, né? Em Ontário, inclusive, região, tem muitas, né? Tem, por exemplo, a região de Niagara, como a Lari falou, que tem ali as vinícolas, né? Tem também as greenhouses de produção de cannabis, por exemplo, está crescendo muito esse business aqui, né? Tem também na lista harvesting laborers, ou seja, também a parte de plantação, etc. Industrial butchers, butcher é açougueiro. Meat cutters, né? Poultry preparers, poultry é a preparação do frango, né? And related workers. A gente teve bastante clientes entrando, né, em grandes indústrias de processamento de comida localizada ali na Greater Toronto, que contratou a Evisa como parceiro para fazer assim 10, 20, 30 aplicações ao mesmo tempo, então super interessante, né? E se você está fora da Greater Toronto, tem aí Machine Operators, Mineral and Metal Processing. Então, assim, para quem não sabe, a região fora ali da região central de Toronto tem muita indústria. Tem muita empresa de metal, empresas de plástico, empresas de automóveis, né? Então tem um setor industrial muito forte e eles precisam de muita gente. Imagina você chegar, poder trabalhar numa fábrica, né? Ou seja, enfim, eu sou da ABC, né? Eu nasci na ABC, cresci na ABC. Eu lembro que era muito, muito interessante entrar numa grande fábrica, assim, né? Porque todo mundo adorava a ideia de trabalhar numa Volkswagen, numa GM, né? Que eram as grandes fábricas que ficam ali na ABC, né? Então, enfim, em toda a região ali periférica de Toronto tem muitas fábricas, não só de automóveis, de plásticos, metais, etc. Como Machine Operator, tá na lista, pode aplicar. Metalworking and Forging Machine Operators, Machining Tool Operators, Other Metal Products Machine Operators, Chemical Plant Machine Operators, Plastic Processing Machine Operators, Woodworking Machine Operators, Industrial Sewing Machine Operators, ou seja, o pessoal da área de têxtil, né? E também está incluso nessa lista. Process Control and Machine Operators, Electronic Assemblers, Fabricators, Inspectors and Testers, Mechanical Assemblers and Inspectors, Industrial Painters, Coaters and Metal Finishing Process Operators, and Other Products Assemblers, Finishes and Inspections. Basicamente, todas as posições da área industrial, assim, né? Que tem ali uma grande demanda na província de Ontário, que eu já tive, inclusive, clientes morando em Toronto que não estavam conseguindo um emprego no NOC, que só conseguiam empregos NOC C, e não tinham como migrar. Eu falei assim, se você aceitar o meu conselho, vai para essa região, procura nessas fábricas aqui, chegou num dia, no outro já estava empregado, aplicamos, tudo encaminhado, tudo certo. Então, assim, é um caminho muito interessante. Você só precisa chegar, trabalhar por pelo menos 9 meses nessas fábricas, tá? Ter o inglês CLB 5. E você já qualifica para aplicar para o In Demand de Ontário. Então, um programa muito, muito interessante para você considerar, tá? E aqui em BC, a gente tem o Semi-Skilled Worker também, né? Então, primeiro, se você é para a região do Norte, Nordeste de BC, qualquer posição você pode aplicar, né? Não são só as posições na lista, mas se você estiver, digamos assim, aqui na região de Greater Vancouver, ou na região mesmo fora aqui de Greater Vancouver, mas não no norte, né, da província, você precisa estar numa lista de ocupações. Então, assim, pessoal que trabalha em hotel, que não é skilled worker, né? Seja o pessoal que ajuda ali a carregar mala, o bellboy, né, o front desk, o pessoal de limpeza de hotel resorts, né? Esse pessoal todo pode migrar
pela província de BC na categoria de Semi-Skilled Worker, né? Então, toda essa área, todas as profissões ali de suporte, a parte de hotel, dry cleaning, specialized cleanings, janitors, caretakers, estão na lista, né? Todo o pessoal de tour recreational, como por exemplo tour guide, outdoor sport and recreational guides, casino occupations, todo o pessoal de restaurante que não é skilled worker, como por exemplo bartender, food server, food counter attender, hostess, tudo isso está incluso no programa do Semi-Skilled Worker de BC, tá? Então, super interessante. E agora, na verdade, recentemente, o Canadá também adicionou algumas outras ocupações na lista de prioridades que não são skilled worker, como, por exemplo, o truck driver. Não, o truck driver já estava, né? Então, ele já estava na lista antes, mas ele adicionou agora nurse aides, né? Então, mesmo que tenha em Ontário. Dental assistants, muito interessante para dentista que vem trabalhar como assistente, né? E também, deixa eu ver aqui. Essas são as que não são skilled workers, né? Então, tem bastante oferta, tem bastante possibilidade. Como eu disse, se você está no nordeste da província, aí pode ser qualquer ocupação, né? Só para essas específicas é que tem o NOC certinho, né? Tem que estar na lista para você poder aplicar. E BC também agora fez recentemente uma alteração. Em março de 2022, incluiu várias posições na lista de demanda. E muito legal que essas posições, eles têm draws específicos, uma pontuação lá embaixo. Muito mais fácil de ser selecionado. Quer falar um pouquinho desses draws, Flávia? Sim. Só para resumir um pouquinho, para a gente não se estender, né? A gente está falando sobre 4 categorias, né, de BC, que estariam no NOC C e D, né? Deixa eu entrar aqui, deixa eu comentar, porque eu acho super interessante. Que seria turismo e hospitality, long haul trucking, food processing e healthcare. Então, são essas grandes, né, essas 4 áreas, né, no NOC C e D, né? Então, para quem está healthcare agora está muito em alta, como você mencionou, né? O Canadá está precisando de profissionais na área. Então, se você está trabalhando em área similar no Brasil, não é uma obrigatoriedade, né? Mas se você quer continuar trabalhando em área similar no Canadá, é bem interessante. Eu posso dar uma olhadinha aqui nas últimas rodadas que tivemos dos Então, uma coisa assim que é super importante para dizer, né? A gente fala muito do BC Tech, né? E o BC Tech, ele é assim uma ótima oportunidade para TI. É o melhor programa para profissionais de TI de imigração, porque ele é um programa consistente, tem rodada toda semana para selecionar o pessoal de TI, com rodada prioritária a cada 14 dias, né? 10 de agosto, né? Foi a última, eu tô até acompanhando aqui. A gente teve dia 10 de agosto também, uma bem específica, né, para child care, também para healthcare. Então, tivemos ambas. 3 de agosto tivemos para tech, né? Então, bem interessante essa área, né? Em BC, digamos que é uma das mais em alta. E também tivemos para Priority Occupations, né? Que seria os NOCs 3114 e 3213. Essas posições, né, é na área de saúde, né? Então, assim, Tech, o programa PCTech, ele já existe, já tem um tempão, né? E tem muita gente que, por exemplo, quando a gente fala assim, poxa, eu quero ir para o Canadá tentar uma job offer de tecnologia. Qualquer lugar do Canadá, o melhor caminho seria conseguir o suporte do seu empregador para aplicar para um Global Talent Stream, ok? Esse seria o melhor caminho. BC não precisa necessariamente do Global Talent Stream. Você pode já fazer direto um BC PNP Tech. Porque ele é um programa que não vai só te dar work permit super rápido, mas também vai ser já o encaminhamento do seu processo de imigração, né? Então, isso é, assim, sensacional. E alguns empregadores, eles ficam muito mais tranquilos de ajudar um funcionário com um BC, que demanda muito menos em termos de documentos, em termos de tempo ali dedicado ao file, do que o Global Talent Stream. De forma geral, como as empresas de TI estão sofrendo, né?
querendo, precisando de profissionais, eles estão abertos a dar esse suporte, a maioria deles, mas quando você tem opções, fica até mais fácil de você conseguir, né? E a gente tem histórias bem interessantes de pessoas que vieram fazer uma visita exploratória, conseguiram uma oferta de trabalho, colocaram a gente em contato com o empregador e a gente explicou ali, ó, BCPNP, o Global Talent Stream, ou opção A, B, C, né? E baseado nisso, a gente deu sequência e algumas dessas pessoas já estão até com o pé na mão, né? Que é um processo bem antigo. Então, imagina esse processo maravilhoso, né? Que é o BCTech, que agora expandiu para a área de saúde, para a área de child care, né? Então, quando tem, por exemplo, o pessoal de educação infantil, professores de educação infantil, entra agora na lista de prioridade. O pessoal de social worker é uma área que precisa de tanta gente, tanta gente. Se você gostar dessa área, conseguir um trabalho, você vai ter Priority Migration aqui em BC, né? E toda a área de saúde, como a Flávia colocou, né? E ela estava comentando com vocês sobre os draws. Assim, um draw nas diversas posições, a pontuação de corte está acima de 100. Porém, nas Priority Occupations está 60. Em TI está 85, 90. Na última foi 87, na verdade, né? Então, assim, super, super, super interessante para você considerar. Então, quando você fala assim, poxa, eu tenho que ir para a província do Atlântico porque lá aceita imigração NOC-C. Não é isso. Vá para a província do Atlântico. As províncias do Atlântico são maravilhosas. O programa do Atlantic Immigration Program é interessante, mas você precisa entender o que a província te oferece, localização, clima, empresas, oportunidades. Se realmente fizer sentido para você, vá. E é claro que a Visa também pode te ajudar com esses processos de imigração, né? Porém, se você gosta de mais, se você gosta mais de grandes cidades, né, e quer explorar opções nas grandes províncias, né, como BC e Ontário, continua sendo uma opção super interessante e viável para você imigrar para o Canadá. Mari, vale ressaltar também que você comentou sobre visita exploratória. A gente está dando esse suporte também, então quem tem interesse em fazer uma visita exploratória, até a visita exploratória, ela precisa ser bem planejada. Então, nós vamos entrar, né, nessa parte explicando qual seria a província mais interessante, de acordo com o perfil do cliente, o histórico. Então, é também bem interessante, né? Legal, muito legal. Bom, e aí a gente tem aí meia hora, Marilene falando sem parar, né? Então, desculpa se eu falei muito, mas agora essa próxima meia hora da live com vocês, a gente tem várias perguntinhas e a gente vai responder as perguntas para vocês. Flávia, já vou aproveitar aqui. Alguém perguntou, acho que da onde você é do Brasil e quanto tempo você mora no Canadá? Tá. Eu sou de São Paulo, sou paulista, mas morei minha vida inteira praticamente em Fortaleza. Então, eu me considero cearense, com muito orgulho. Eu estou no Canadá, vai fazer 5 anos agora, desse ano, final desse ano. Legal. Então, super importante. Deixa eu ver quem foi a pessoa que perguntou, porque eu vi, passou, falei, vou anotar, que é super legal fazer uma pergunta da Flávia, né? Achei muito legal. Sim, quem quiser que eu responda alguma pergunta, pode fazer. Eu também vi quanto tempo eu trabalho na área, eu já mencionei, então, na verdade, seria quase 5 anos que eu estou trabalhando, 4, na verdade, nessa área. Legal. Pergunta da Sara Montevilela foi assim: fazer o mestrado, então, qualifica diretamente para o PR? Seria isso? Sim, Sara, é isso mesmo. Quando você se gradua do mestrado, você já pode aplicar para o programa provincial de BC ou de Ontário, que baseado na graduação já te qualifica, né? Então, por exemplo, para falar bem certinho, no programa de BC é ter se graduado num dos programas que são elegíveis e demonstrar que você tem intenção de residir permanentemente em BC, né? No programa de Ontário, além de ter se graduado num dos programas exigidos, seja de mestrado, seja de doutorado, você também precisa mostrar a sua prova de inglês, né? Isso é proof of funds. Mas é isso, né? Graduou, qualificou, já pode aplicar. Inclusive, para o programa de Ontário, você sequer precisa ter concluído o curso.
você pode estar matriculada com uma previsão de conclusão. E aí você já pode aplicar, claro que vai ser cobrado ali que você também demonstre que você já está no caminho para se graduar, né? E no de Ontário, você também tem que ter o perfil do Express Entry criado, tá? Então isso é importante. No BC você tem a opção de fazer dentro ou fora do Express Entry. Sim, se for dentro do Express Entry, você precisa se qualificar, né, em uma das streams do Express Entry. Mas sem nenhuma pontuação específica, digamos assim, né? Mesmo que se você tenha qualificado assim com uma pontuação bem baixinha, você pode aplicar, né? Sim, sim. Muitos Legal. clientes acham que é mentira, que não é verdade, mas é sim, é super simples. Então, talvez um requerimento seja ter um inglês mínimo para poder conseguir cursar, né? Fazer o mestrado, o PhD ou o doutorado, né? Precisa ter um nível, porque, enfim, tem alguns cursos que exigem apresentação de tese. Então, seria basicamente essa a exigência, né? Não seria tão alta. Bom, e aí, inclusive, a gente falou desses dois caminhos, né? Do semi-skilled, do Masters, né? Mas os programas de BC em Ontário também tem programa via Job Offer, né? Qualquer posição que seja 0A ou B, você pode qualificar. E Ontário tem um programa super legal, que é dentro do Express Entry, que ele chama pessoas de occupations específicas que estão em demanda em Ontário. E você pode ser, inclusive, chamado mesmo estando no Brasil, mesmo estando, enfim, aguardando o seu PR de qualquer outro lugar fora do Canadá, sem nunca nem ter pisado aqui no Canadá. Então, a gente teve vários casos assim também. Bom, temos aqui umas perguntinhas, né? A primeira pergunta é do J. Bonvenuto. Professor, tem alguma chance? Tem chance em algum deles? Bom, como professor, né? Ou professora, a gente pode entender, assim, um professor normalmente gosta da área acadêmica, então fazer mestrado ou PhD faria sentido para sua carreira, né? Porque como um professor, inclusive a gente tem vários casos de sucesso de clientes que vieram aqui estudar um mestrado, estudar um doutorado ou ser um visiting professor, né? E que conseguiram, na verdade, seguir na carreira acadêmica como professor universitário, né? Tendo oportunidades na próxima na universidade que veio estudar, ou seja, a universidade foi a porta de entrada para desenvolver esse networking e deu tudo certo, né? Inclusive, para qualificar com o Express Entry, com a Canadian Experience, com o suporte do empregador para a província, dependendo aí da universidade. Se você for professor ou professora de educação infantil, como a gente colocou, né? Early Childhood Educators, né? Aqui em BC estão em demanda. Então, a pontuação de corte está baixinha, tem seleção aí a cada 2 semanas. Ou seja, um caminho super acessível também de imigração, mas nesse caso com suporte do empregador. Então, a resposta é: tem muita chance sim, com certeza. Pergunta da Vanessinha. O que eu faço se eu receber uma job offer inside Canada com study permit válido? Vou deixar essa para você responder, Flávia. Você pode trocar de status a qualquer momento. Então, se você tem um status de estudante, você pode fazer essa troca para de worker, sem problema algum, né? É bem importante fazer essa troca enquanto o seu study permit está válido, né? E estar ciente de que você vai poder começar efetivamente a trabalhar período integral, full time, quando receber essa permit nova, né? A permissão de trabalho. Então, só complementando um pouquinho, né? Para você poder fazer essa troca, ou o seu empregador te deu o suporte pelo programa provincial, ou te deu suporte por um LMIA, ou te deu um suporte pelo Global Talent Stream, ou você qualificou por algum caminho específico, por alguma isenção específica, né? Então, assim, desde que você qualifique, sim, é só aplicar para fazer a troca. Tem algumas situações que a gente pode fazer border application para ser mais rápido. E aí só tem um ponto muito importante que eu gostaria de considerar, que é o seguinte, que eu gostaria que você considerasse, né? Que se você é estudante e está indo para a escola, você pode trabalhar part-time. Se você é estudante e parou de ir à escola, você não pode trabalhar at all. Então, tem que ver direitinho qual foi a base aí dessa oferta de trabalho. Se você estava trabalhando part-time, por exemplo, e aí o empregador te fez uma oferta para trabalhar full-time, você não pode parar de estudar enquanto você não quer
parar de trabalhar part-time, né? Então, nesse caso, a gente realmente vai ter que ver as opções de fazer o Work Permit e pensar. Online vai demorar X, na borda pode ser uma opção, pode não ser uma opção, porque tem essa questão aí do permit que você está e a sua autorização de trabalho naquele momento. Então, baseado na regulation, como a Flávia colocou, pode trocar sim, não tem problema nenhum. Tem que ter a base certinha para poder trocar, né? E a gente vai ter que ponderar qual a forma que vai fazê-lo. Mas é claro também, tem que ver também o que você pode fazer enquanto você aguarda. Isso é super importante. Bom, pergunta do João Vitor. Como atingir o interesse de empregadores em um NOC difícil de oferecer visto como 3213? Poxa, 3213? Você sabe que eu tenho a maioria dos NOCs de cor na cabeça, né? Mas o 3213 eu não tenho de cor, não. Vamos ver qual que é? Eu acho que... Bom, é da área de saúde, é o NOC B. Deve ser radiologista? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Animal... Animal Health. Animal Health. Olha, ele não é difícil. Eu acho que ele é específico, né? Ele é uma área específica ligada ali à parte de veterinária, etc, né? E aí eu acho que existem duas formas, né? Então, primeira forma, né, de você conseguir um suporte do seu empregador é realmente o empregador ter essa demanda e não conseguir suprir no mercado de trabalho canadense local. E é por isso que ele vai estar aberto a fazer todo o processo de sponsor, mesmo você estando como visitor, por exemplo, ou como study, né? Ou seja, ele tem que fazer o processo para depois ter o benefício de você poder começar a trabalhar e agregar para essa empresa. Eu diria que nessa posição é muito mais provável que você estudou aqui, ou que você veio com visto de trabalho, começou a trabalhar, começou a entregar para o seu empregador, e aí fica muito mais fácil você conversar com ele, porque ele já gosta do seu trabalho, já gosta de você, já te conhece, e a intenção de te ajudar não é necessariamente porque ele quer, porque ele não pode encontrar uma pessoa no mercado, mas é porque ele não quer te perder, porque ele gosta do seu trabalho, e ele quer fazer isso como digamos assim, um apoio adicional para uma ferramenta de retenção, né? Ou seja, ele sabe que você precisa fazer isso para poder ter um futuro no Canadá. Ele quer considerar você num long-term relationship, né? Uma posição que ele sabe que ele não vai te perder porque seu visto acabou. E aí eu acho que quando você fala assim, não, eu gostaria de ter esse suporte, isso é importante para mim e para minha família, e para você, como empregador, vai garantir que eu vou poder, que você vai poder contar comigo por um longo prazo, porque meu visto é limitado, mas se você me ajudar, eu vou poder ficar aqui no Canadá por tempo indeterminado, ou seja, tão logo continue saudável a nossa relação, a gente pode continuar juntos, né? E como a gente se dá tão bem, etc, né? Ou como você parece que gosta do meu trabalho, tá feliz, então por que não, né? Se você me oferecer essa oportunidade. Então, eu acho que algumas áreas, como eu disse, né? Você vai conseguir fazer isso sem ele conhecer seu trabalho. Em outras áreas, você vai ter que realmente começar a trabalhar para poder ter esse apoio. O NOC 3213, que é o de Animal Health, ele é uma profissão regulamentada em algumas províncias, né? Na verdade, na maioria das províncias. Então, tem uma ou outra ali que não é regulamentada. E aí, no seu caso, então, vale a pena fazer um estudo para poder entender em qual área não é regulamentada, para você ter mais chance de conseguir oferta de trabalho com o suporte do empregador. Porque se você for para uma província regulamentada, por exemplo, você só poderia conseguir uma oferta de trabalho se você se regulamentasse, né? Então, essa é a grande diferença aí enfim, de até tomar decisão, e aí a Evisa pode te ajudar, né? Na nossa consulta de imigração, na sua consulta de carreira, no planejamento da sua visita exploratória, quais são as opções que você deve seguir para poder fazer as melhores escolhas em relação à província, em relação a como conversar com o empregador, etc. Sim, tem muito empregador que ajuda, né, Mari? A pessoa começa trabalhando como assistente, né? E o empregador auxilia para conseguir essa credencial e a pessoa eventualmente trabalhar, né, com a profissão regulamentada. Sim. Pois é. E aí, realmente é caso a caso, né? Para a gente poder direcionar o que tem mais chance, o que não tem, ou qual que é a província que é mais flexível do que a outra, etc. Só já que a gente está falando de Ontário e BC, né? Especificadamente, esse NOC é regulamentado tanto em Ontário quanto em BC.
né? Então, no seu caso, não seria provavelmente em uma dessas duas províncias, né? Pergunta da Vivian 3. Work permit só em colleges públicos? Pode responder, Flávia. Eu acho que você quis dizer Post-Graduation Work Permit, né? A pergunta mais comum, qual tipo de college daria de PGWP, né? Que é aquela autorização de trabalho que você consegue depois que você conclui os estudos, né? Não só college privado ou público, mas privado também, contando que seja... É uma lista bem específica de colleges privados que concedem degrees, né? Bachelor, Master, Doctoral Degree. Então, é uma lista bem específica, você consegue ver lá no sitezinho o GLI. E geralmente também é atrelado a um curso específico, então não basta você estar naquela universidade que confere os degrees, mas também você tem que cursar aquele curso específico, o bacharel ou mestrado, para poder ter direito ao PGWP. Então, basicamente, o Post-Graduation Work Permit é só para colleges públicos. Se privados, tem que ser um programa de bacharel, mestrado ou doutorado. Então, tem colleges privados que qualificam, não são todos, mas aí tem que ser um curso de degree, como a gente chama, né? Vamos lá, continuando aqui as perguntas. Flávia, fica à vontade de pegar alguma pergunta aqui também do que o pessoal tá mandando e já responder. Olha que legal, o pessoal tá colocando aqui: minha esposa está grávida faz uma semana. Nossa, mas já sabe? Com uma semana? E coloco 3 pessoas na aplicação. No Express entra ou no IP? Eu posso colocar a criança depois que nascer. Olha, Mr. Andressen, sorry se eu pronunciei errado. Mesmo que você só vai colocar 3 nesse momento, porque agora sua família só tem 3 pessoas, na barriga ainda não conta, você já tem que fazer toda a sua aplicação pensando na família de 4 pessoas, né? Em termos de prova de fundos, por exemplo, né? Tudo que você vai ter que comprovar. Vou deixar você pegar uma pergunta aqui, Flávia, fica à vontade. Tá, eu achei aqui uma bem interessante. Quanto tempo sai o visto de Working Holiday para portugueses? Não é bem um tema, né, da nossa live, mas é lógico que a gente responde. Atualmente está em torno de 8 semanas. Então, inclusive, as rodadas estão abertas, começaram em janeiro desse ano, inclusive. Não tem ainda uma data para fechar as rodadas, então se você tem interesse, aplica agora, não espera, porque pode fechar a qualquer minuto. Então, se você está com alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente pode explicar um pouquinho como funciona esse programa. E é isso, se tiver mais alguma dúvida específica, pode perguntar. Legal. Então, a Flávia pegou a próxima pergunta. Vamos ver aqui. Uma coisa muito importante para quem está nos acompanhando nessa live de hoje. Nessa semana, tudo indica que a gente vai completar 60 mil followers no nosso canal. E vão ter promoções super bacanas, super especiais para comemorar e para agradecer a todo o nosso público que nos segue. Então, fique de olho. Logo mais, assim que a gente bater 60 mil, a gente vai divulgar em uma série de promoções super legais. Quer participar da promoção? Indica o canal da Evisa para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles possam curtir a nossa página e fazer com que a gente chegue nos 60 mil mais rápido, tá bom? Então, nos ajude, que vem promoção especial assim que a gente completar os 60 mil. Pergunta da Lari. Oi, eu me chamo Larissa e eu tenho uma dúvida. Vamos supor que eu apliquei depois de ter estudado algo relacionado a TI e fui aprovada. Eu tenho que trabalhar com isso? Tipo, é uma obrigação? Não é uma obrigação, Lara. Você pode, na verdade, quando você recebe o PR, você é livre, tá? Você pode fazer o que você quiser aqui no Canadá. Você pode viver de renda se você quiser. Você pode trabalhar com uma coisa completamente diferente. Inclusive, eu, Marilene, que era uma profissional de tecnologia, imigrei para o Canadá com o suporte de um empregador na área de tecnologia. Quando eu imigrei, eu falei assim, eu quero mudar de área completamente, vou estudar imigração. Vou estudar Immigration Law for Canada. E tá tudo bem, né? Depois apliquei para minha cidadania, deu tudo certo. Inclusive, estou comemorando também, logo mais, 10 anos de Canadá,
né? E assim, não tem problema nenhum. Você é livre quando você pega o seu PR. Você pode mudar de área como você quiser, né? Então, o que é trabalhado no processo de PR é uma intention, né? Qual que é a sua intention? Eu tô vendo aqui uma bem interessante. Qual seria uma média de valores para mestrado? Aqui no Canadá estaria em torno de 15 a 25, 30 mil dólares canadenses. Seria Por uma ano. por Por ano. ano. É isso aí. Lá na província do Nordeste of BC, tem uns cursos bem mais em conta, tá? Com menos de 10 mil por ano, tá? Pode ser uma boa opção também, né? E aí, lembrando que lá no Nordeste também tem outras oportunidades bem interessantes, né? A pergunta do Sávio. Boa noite. As escolas em Ontário só aceitam crianças a partir de 4 anos? Se sim, o daycare é bem caro, né? Eu vou deixar a Flávia responder, porque ela acabou de matricular o bebezinho dela no daycare. E aí, Flávia? Sim, é caro. Em qualquer lugar do Canadá infelizmente é caro. Então, a partir do momento que você decide registrar, até os 5, realmente você tem que fazer, né? Você tem que pagar. A partir dos 5 anos, a criança tem direito à escola pública, então você não precisa mais pagar. Mas até completar 5 anos, sim, é obrigatório fazer esse pagamento, caso você queira que a criança estude numa daycare, né? E tem sido, assim, é bem caro mesmo. E às vezes não é fácil achar daycare. Então, se você tem esse plano, já coloca o nome na lista. O meu filho, Ben, ele teve que esperar 1 ano para conseguir entrar na creche dele. Então, também vai depender da cidade. Tem algumas cidades que é super fácil encontrar uma daycare e outras que não, que realmente a lista de espera é bem extensa. Então, isso inclusive vai de acordo aí com o planejamento da onde morar, né? Da onde você vai estudar, dependendo dessa situação. Então, só fazer uma correção aqui. Ele está em Ontário, Flávia. Então, em Ontário, é a partir de 4 anos que ele pode ir para a escola pública, né? Então, mas se seu filho tem 3 anos, ainda tem que ter daycare. Mas eu vou te dar uma outra dica também. Dependendo da área de atuação, do seu trabalho ou da sua esposa, as empresas aqui no Canadá estão super adeptas ao home office. Então, dependendo da situação, se for por um período curto aí de tempo, dá para você planejar alguma forma, trazer um suporte do Brasil, né? Traz a mãe, a gente aplica para o visto da mãe também, né? A mãe da Flávia está aqui, inclusive, para dar uma ajuda, para dar uma força. Então, assim, dependendo, né? Se falta pouco para ele completar, para seu filho completar 4 anos, dá para fazer uma situação temporária, né? Focar em trabalhos remotos ou fazer uma estratégia ali em relação aos horários para ter sempre um parent, né, acompanhando a criança, ou trazer ajuda do Brasil, né? Trazer a mãe com visto de visitante para poder cuidar até que a criança possa se matricular. Normalmente tem que completar 4 anos, aí depende ali do school board, né? Então alguns vão ter que completar 4 anos até 30 de dezembro, 31 de dezembro, alguns até 30 de setembro, para poder entrar na escola naquele mesmo período, digamos assim, naquele mesmo termo. Então, enfim, é uma variável de acordo com a região também, mas se ele tiver 1 aninho, né, se seu filho tiver 1 aninho, vai ter que considerar daycare, acho que não vai ter como correr, né? Mas se tiver ali com 3 aninhos, 3,5, de repente dá para fazer uma situação paliativa até poder se qualificar para entrar na escola, em caso de Ontário, que é 4 anos, né? Pergunta da Lilian Petroni. Qual a melhor província para a indústria farmacêutica? Olha, Lilian, quando a gente fala da indústria farmacêutica, a gente está falando da indústria em si, e a gente está falando de outras áreas, né? A parte de distribuição, por exemplo, a parte de vendas, né? Então, eu diria assim que a maioria das empresas de indústria farmacêutica tem representantes comerciais por todo o Canadá, né? Mas aonde fica a indústria? A área mais industrial é a província de Ontário, tá? Então, normalmente vai ser ali nos arredores de Ontário, né? De Toronto, não em Toronto em si, ali nas regiões aos arredores. Para não tocar, mas é isso. Então, província de Ontário, sem sombra de dúvidas, Lilian, pode ser uma ótima opção para você na área industrial, inclusive. Tá? Pergunta da Raquel. Trabalhando na área de coleta, ainda não possuo especialização e penso em ir como estudante. Já fui ao Canadá 2 vezes e possuo grande inglês.
qual o melhor caminho para mim? Olha, Raquel, a gente teria que marcar uma consulta para poder entender melhor qual que é o seu perfil, né? Ter um inglês bom já é maravilhoso para você, porque eu acho que isso te ajuda a encontrar emprego, isso te ajuda a desenvolver networking, isso te ajuda a viabilizar um caminho interessante aí para o seu processo de imigração. Né? De forma geral, como a gente está focando aqui em falar dos programas de Ontário, você falou que ainda não tem uma especialização específica, né? Eu não entendi muito bem o que seria a área de coleta, mas pensando assim, não tem especialização, mas tem no inglês, poxa, dá uma olhadinha nas áreas de demanda, né? O In-Demand Occupations de Ontário, como a gente comentou, pode ser uma área bem interessante quando você, enfim, é empregável porque você possui um bom inglês, mas não tem uma formação acadêmica específica. Foi isso que eu entendi aqui da sua pergunta, tá? Mas marque uma consulta, como a Flávia colocou, ela tá com a agenda aberta, tá disponível para atender e te ajudar com o que for preciso, tá? Vou deixar o link para agendamento aqui embaixo também. Legal. Eu achei outra aqui. Quantos pontos está o Express Entry hoje? As últimas rodadas têm girado em torno de 500, 533 e alguma coisa. Vale lembrar que essa pontuação não é usual, não é comum, né? O Canadá está com um backlog muito grande e a tendência é diminuindo, né? Tem sido assim nas últimas rodadas, a pontuação tem diminuído e a gente espera que no final desse ano, começo do ano que vem, a pontuação já volte ao normal. Essa é a nossa esperança. É isso aí. Então tá um pouquinho alto agora, mas você não tem que pensar no agora. Tem que pensar 2 passos para frente, que é 2023 deve ser um ano muito bom para a imigração, porque 2022 o governo do Canadá está suprindo a meta com um backlog. Em 2023 ele vai ter uma meta ainda maior e não vai ter backlog. O que vai ter que acontecer? Vai ter que chamar todo mundo do pool. Então aproveite agora para começar o seu planejamento, porque você não consegue criar um perfil assim. Você tem que ter o teste de inglês, tem que fazer equivalência acadêmica, tem que estar alinhadinho com os NOGs, as opções, etc. E nesse planejamento, a Evisa pode te ajudar. Então, agenda uma consulta, conversa com um dos nossos consultores, conversa com a Flávia. A Flávia deixou o link aqui para vocês, se vocês agendarem essa conversa com ela, né? Entende qual é o seu caminho. Planejamento normalmente demora ali, para aquele que é o mais acelerado, consegue fazer tudo rápido, 3 meses, mas assim, casos raros. Média de preparação para um processo de imigração de 6 meses a 1 ano. Então, quer estar pronto para a oportunidade que a gente está esperando em 2023? Tem que começar agora. Pergunta da Luila Catarina. Luila Catarina. Eu não preciso de experiência de trabalho para mestrado? Não precisa. É simples assim. Não é uma exigência do programa de imigração, não é uma exigência do programa de mestrado, tá? Então, a maioria dos programas de mestrado vão te escolher por conta do seu GPA. Ou seja, ter sido uma boa estudante no seu curso de graduação vai te ajudar a ter uma aceitação mais tranquila num programa de mestrado. Não foi uma boa aluna, né, no seu programa de graduação, tirou umas notas ali bem mais ou menos, está abaixo do GPA necessário, normalmente tem como fazer um teste chamado GMAT ou GRE, para você então mostrar a sua capacidade psicotécnica, eu diria, né? Parece o curso psicotécnico ali de tirar a carta do Brasil, né? É um pouquinho diferente, claro, mas assim, é um teste mais de lógica e compreensão. Fazendo esse teste, tendo uma boa pontuação, ele pode substituir a análise do GPA também. Quando a gente fala de escola, tem que tomar muito cuidado, porque cada escola, cada universidade tem um critério diferente para aceitação. E às vezes a mesma universidade, se é de tecnologia é um perfil, se é para psicologia é um outro critério completamente diferente, né? Mas assim, de forma geral, não, você não precisa de experiência de trabalho para poder entrar no mestrado. A pergunta do RC Tami. O programa de BC permite você aplicar para o Express Entry de Ontário, não? Que ótima pergunta, muito legal sua pergunta. Olha, o programa de Ontário, ele tem ali caminhos bem específicos que são dentro da Express Entry e programas bem específicos que são fora da Express Entry. Quando a gente fala do programa com suporte do empregador, a maioria desses programas são outside da Express Entry no governo de Ontário, tá? Quando a gente fala dos programas sem o suporte do empregador,
como, por exemplo, o programa de mestrado, que é só se graduar, o programa do Trades, que é só ter 1 ano de experiência no Canadá, numa área de construção. Quando a gente fala, por exemplo, do Human Capital Occupations ou do French Skilled Worker de Ontário, que são programas que vocês são selecionados por skills específicos. No caso do French Skilled Worker, ter francês e inglês. No caso do Human Capital Project, ter experiência em posições específicas, que inclui gerente administrativo, gerente de marketing, gerente de finanças, gerente de banco, contador, business consultant, né? Então, assim, áreas de negócio, áreas financeiras, assim, financial planner. Então, são NOCs bem interessantes que estão inclusos no Human Capital. E essas streams, né, esses programas, essas categorias do programa de Ontário, são dentro do Express Entry. Agora, em BC, o programa de BC, ele sempre tem um espelho. A mesma categoria, o mesmo processo, pode ser dentro ou fora do Express Entry, dependendo se você qualifica ou não, ou já tem um profile antes de criar o seu processo dentro do BCPNP. Né? Então, se você já tem um processo junto com o Express Entry, você consegue, vamos dizer assim, amarrar os dois, né? E mostrar e aplicar dentro do Express Entry junto com o BCPNP para receber os 600 pontos da continuidade. Né? Então, existe essa pequena diferença, assim. Ontário não tem essa escolha. Alguns caminhos são só dentro e outros caminhos são só fora, né? BC, eu tenho essa escolha. Então, a gente consegue analisar qual vai ser o melhor para o meu cliente, dentro ou fora, né? Pessoal, me empolguei. Já estamos passando de 1 hora de live. Então, agradecer mais uma vez por vocês estarem com a gente. Não se esqueçam de distribuir a página da Evisa para os seus amigos, para os seus familiares, para a gente chegar aos 60 mil followers. E aí você vai poder contar com promoções exclusivas da Evisa quando a gente alcançar esse milestone tão importante para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Sintam-se à vontade para entrar em contato. Flávia está inteira à disposição para poder conversar com vocês, marcar uma consulta, contar um pouco melhor da história dela de maternidade, do processo dela, se vocês tiverem qualquer dúvida. E, é claro, fazer toda a análise e planejamento do processo de vocês. Contem com a Flávia. Muito obrigada. Obrigada, Flávia, por participar conosco. Que seja a primeira de muitas. E desculpa, eu fui muito Faustão, eu não parei de falar. Prometo que a próxima vai ser um pouco melhor. Agora ficou no mudo, Flávia. Ficou no mudo, ficou no mudo. Tô? Pronto. Agora voltou. Obrigada pelo convite, Mari. A live foi maravilhosa. Obrigada pelo convite e a minha agenda está aberta, podem contar comigo, eu vou amar conversar com vocês. Eu compartilhei o link aqui embaixo. Então é isso. Uma boa noite para vocês. Beijo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.